Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só relacionados às férias. Histórias assombradas. E já vou pedindo aqui para vocês para deixarem um likezinho aí no vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostam do canal, curtem os relatos, já vai deixando seu like aqui embaixo e de dar aquela olhadinha na loja assombrada, onde temos vários produtos, várias camisetas e tá sempre chegando novos produtos, tá? Fiquem de olho! Olha, por exemplo, a nossa nova estampa aqui da bruxa. Olha que linda estampa, ela brilha inteirinha no escuro, tudo isso aqui brilha. Muito linda, está à venda lá na loja assombrada. E se não me engano, ela está apenas para baby look, hein? Por enquanto. Vamos começar então com os relatos de férias. E o primeiro deles é este daqui, a pessoa na janela. É uma moça que nos conta, ela tem 12 anos e é de Salvador, na Bahia. E isso aconteceu quando ela tinha 7 ou 8 anos, mais ou menos. Eu estava de férias em uma ilha que eu vou sempre, que é na casa da minha tia. Tudo começou quando eu fui dormir. No quarto era eu, minha mãe, o meu pai, minha prima e a minha avó. Bom, eu sempre, desde pequena, acordo umas 3 horas da manhã. Involuntariamente. Então eu estava lá de boa, tentando dormir, só que quando eu olhei para a janela, detalhe que a janela tinha vista para a varanda, eu vi uma pessoa me observando. Eu não sabia se era um homem ou uma mulher, pois estava muito escuro e não dava para ver direito. Era uma pessoa com cabelos pretos, médios. Estava usando um rabo de cavalo, tinha olhos verdes marcantes, bem brilhantes, que se destacavam no meio de toda aquela escuridão. Essa pessoa era muito parecida com a minha mãe. Tá tudo certo aqui? Quando eu vi aquela figura ali parada, me encarando, eu gelei. Tomei coragem para me levantar e sair correndo em direção à minha mãe. Chamei por ela e quando ela finalmente acordou, eu olhei para a janela e aquela pessoa não estava mais lá. Acendemos a luz e imediatamente todos acordaram. Alguns foram no banheiro, outros foram beber água. Eu só sei que eu fiquei sozinha no quarto com a minha mãe e a minha avó, que é médium. Ela me falou para eu ficar calma e pediu para eu descrever a pessoa. Quando terminei de contar, todos fomos dormir. Quando eu acordei, eu fui para a cozinha tomar café da manhã e ouvi a minha avó comentando que depois que fomos dormir, o cachorro da minha tia começou a latir. Detalhe que eu esqueci de contar acima, nessa janela que tinha vista para a varanda, eu já tinha visto um vulto. Sempre senti uma presença estranha nesse local e também já aconteceram coisas estranhas com a minha tia nesse mesmo local. Enviamos um espírito para o mundo espiritual. É um moço que nos conta. Bom, isso aconteceu comigo e com mais 2 amigos, o fulano e o ciclano. Estávamos de férias, olha só as coisas acontecendo nas férias aí. Estávamos de férias e a gente estava reunido em minha casa jogando tênis de mesa. Éramos viciados nesse esporte, ainda somos. Estava tudo tranquilo, nós conversávamos e jogávamos ao mesmo tempo. Fulano, querendo se achar, rebateu a bola com a raquete na minha área e eu não consegui rebater, pois foi muito forte. Adivinha onde a bola foi parar? Na casa abandonada ao lado da minha casa. Com muito medo nós fomos, porque o idiota do fulano não quis ir sozinho e convenceu eu e o ciclano de irmos junto. Chegando na casa abandonada, nós fomos procurar a bolinha que caiu no quintal. A gente não achava a bolinha e ficamos procurando, até que cansamos e decidimos parar para observar a casa. O ciclano afirma que viu um movimento em um cômodo da casa e o meu primeiro pensamento foi que um morador de rua estava ali dentro. Como éramos muito curiosos, que eu acho que é isso que vence o medo, né? A curiosidade, e decidimos ir.
Até que nós três vimos um espírito se aproximar da janela da casa pedindo ajuda. Como você tinha certeza que era um espírito e não era uma pessoa mesmo? Alguém se aproximou da janela, né, e estava pedindo ajuda. A gente correu. Isso foi o que aconteceu. Mas em qualquer lugar que estávamos, conseguíamos ouvir o espírito pedindo ajuda. A gente se desesperou. Nossas cabeças doíam, não parava de doer. Era horrível. O ciclano disse que a gente devia entrar na casa e eu fiquei atordoado enquanto nós andávamos até lá. Chegando lá, entramos, não tinha porta, sabe? Mas quando entramos na casa abandonada, aquela voz parou. Chegando no meio da casa, a gente se deparou com o espírito sentado em um muro baixo. Era uma criança e ela estava chorando baixinho. Parecia uma criança perdida dos pais no meio de um shopping, sabe? O ciclano se aproximou e perguntou o que ela queria de nós. Falando isso, a criança parou de chorar e disse: "Me ajuda, por favor. Meu lugar não é aqui, é do outro lado." O ciclano... Então, depois de ouvirmos isso, estávamos em choque, né? E o silêncio dominava aquele lugar. Depois do silêncio ir embora, ela disse: "Me ajuda, as velas do incêndio estão acesas, apague, por favor." E quando ela falou em velas, nós avistamos 7 velas em um quarto pequeno e fomos apagar, calados e nos tremendo tudo de medo. Depois de apagar essas velas, um dos amigos disse que viu o espírito se jogar daquele muro baixo, sumindo imediatamente. Voltamos correndo e notamos algo. Naquele quintal daquela casa tinha 7 rosas brancas no chão. Aquele quintal daquela casa abandonada era queimado por conta de um incêndio que ocorreu em 1981. Eu descobri isso depois que eu e meus amigos chegamos na minha casa, né? E reparamos que a bolinha que o fulano tinha jogado estava na cesta de bolinhas. Eu sei que é ela porque ela é branca e o restante era laranja. Só tinha uma bolinha branca que era essa que tinha perdido. E o resto eram bolinhas laranjas. Mas que, nossa, que coisa! E desde 81, aquilo lá... Quando isso aconteceu? Com você, que ano? Enfim. Uau! Próximo relato. Vi um doppelganger do meu namorado. É uma moça que nos conta, ela tem 19 anos e é de Presidente Prudente, São Paulo. Eu e meu namorado moramos em cidades diferentes e isso aconteceu no final do ano de 2016, quando eu tinha 17 anos e estava passando uns dias na casa dele, aproveitando as férias. Bom, estávamos dormindo no quarto dele, a gente juntava 2 colchões de solteiro. Quando eu abri meus olhos de manhãzinha e olhei para ele, ele estava acordado, com os olhos abertos me olhando. Aí ele me deu um sorrisinho, passou a mão no meu rosto e eu voltei a dormir. Quando acordei um pouco mais tarde, ele também, eu perguntei para ele por que ele estava me olhando dormir. Então ele me olhou com uma cara de espanto, dizendo que não estava me olhando dormir e que não acordou em nenhum momento. Então eu falei: "Como não? Eu abri meus olhos e te vi olhando para mim." Ele respondeu dizendo que eu estava ficando doida, que ele não tinha acordado em nenhuma hora. Então, quem estava ali deitado do meu lado me observando? Eu penso que pode ser que ele mesmo tenha sonhado e é claro que aí ele não vai ter a lembrança. Ele pode ter feito isso até durante um sonho e aí ele não vai se lembrar. Que ele talvez virou, abriu o olho, olhou para você, sei lá, sonhando e não é você que está doida ou não é nenhum doppelganger, mas sim ele que sonhou, fez isso e não se lembra. Pode ser isso, porque, ou até mesmo, sei lá, talvez influenciado por outra coisa, não digo possuído, mas sei lá, o que vocês acham?
A Casa de Praia. É uma moça que nos conta esse relato. Quando eu tinha 6 anos, no final do ano, o meu pai resolveu ir para a praia comigo, com a minha mãe, e fomos de carro. Demorou aproximadamente 1 dia e meio e à noite paramos para dormir em um hotel para seguirmos viagem pela manhã. Ao chegarmos no dia seguinte, alugamos uma casa perto da praia e no outro dia eu fui a primeira a acordar e então fui para a sala, na intenção de ver desenhos. Mas quando cheguei na sala, na parede tinha 4 sombras posicionadas na lateral, uma atrás da outra, do maior para o menor, ou seja, tinha um homem na frente seguido de uma mulher e atrás parecia um adolescente e a última era uma criança. O mais estranho é que as sombras pareciam se movimentar, pareciam andar, mas não saíam do lugar. Apavorada, eu gritei para os meus pais e eles correram até mim e eu mostrei a parede. E eles não viram nada. Acharam que eu estava brincando, mas era real, era algo bem nítido para mim. Ficamos nessa casa 1 semana e eu sempre era a primeira a acordar. Eu vi essas sombras todos os 7 dias em que ficamos lá. O mais estranho era que sempre na mesma hora, às 10 da manhã, era sempre às 10 da manhã. E sumiram. E sumiram coisas como dinheiro, carregador, celular. Não tinha sinal de arrombamento na casa, não havia coisas bagunçadas. Tudo estava sempre do mesmo jeitinho que deixávamos. Os pertences que sumiram nunca mais apareceram. Não sei a história dessa casa, mas meu palpite é que essa família foi passar férias e aconteceu alguma coisa e todos faleceram e as almas estão aprisionadas na casa. Infelizmente não tenho foto, pois na época não tinha telefone, não sabia onde os meus pais guardavam a câmera. Alguém que foi passear nessa casa, que também tem alugado a casa, morreu talvez durante a viagem, alguma coisa assim, e tenham ficado, ou antes até disso, eram antigos donos, ou não sei, para você parecia uma família. Vai saber. Essas casas de praia para alugar e no final de ano. Voz horripilante na escuridão. É uma moça que nos conta, ela tem 19 anos e é de Curitiba, no Paraná. Isso aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade, no ano de 2002. No verão daquele ano, meus pais combinaram com alguns amigos de fazer uma viagem para a praia todos juntos. Na época, o meu pai e esses amigos trabalhavam num banco aqui no Paraná, que hoje não existe mais, e existia uma associação para os trabalhadores desse banco poderem se hospedar na praia. Marcaram a viagem para um final de semana de janeiro e na data combinada todos se encontraram na associação, que ficava em Matinhos, litoral do Paraná. Como era alta temporada e estávamos na praia, as coisas funcionavam até mais tarde, então é muito comum as pessoas saírem à noite para andar pelo calçadão, passear. Certa noite, meus pais, os amigos deles e eu, que era a única criança ali, fomos fazer um desses passeios noturnos. Saímos da associação já tarde, fomos até a praia, ficamos lá por um tempo e quando decidimos voltar, já era perto da meia-noite. É claro que eu não lembro de todos esses detalhes, o meu pai que me contou. Mas o que vem a seguir, isso eu lembro. Na volta para onde estávamos hospedados, acabamos entrando numa rua diferente da que viemos. Ela era meio deserta, havia poucas casas e a maioria estava fechada e não tinha ninguém. Dentre essas casas, uma chamava mais a atenção por estar muito mal cuidada. Tinha muito mato na frente, cobrindo toda a fachada. Mal dava para ver as janelas e o portão estava todo enferrujado. Qualquer um que olhasse para aquela casa diria que ela estava abandonada há anos. E foi o que nós pensamos. Estávamos passando na frente dela quando do nada surgiu um cachorro no quintal da casa, que veio até aquele portão deplorável e começou a latir sem parar para nós. A aparência dele era muito sinistra.
Parecia mais um lobo do que um cachorro. Meu pai chegou mais perto do portão para ver aquele cão estranho. Eu estava de mãos dadas com ele, então eu fui junto. O cachorro não parava de latir e eu estava começando a ficar com medo. Estávamos nos preparando para sair dali quando a porta da casa abriu de repente. Rangendo, sabe? Igual aquelas portas de filme de terror. Todos paramos estáticos quando vimos o que saiu dali. Na verdade, não era possível identificar o que saiu. Parecia uma mulher, mas não dava para distinguir por causa da escuridão. Aquela criatura parou bem na frente da porta aberta e o que mais arrepiou todos nós foram os olhos que nos observavam. Um par de olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Segurei a mão do meu pai com mais força. Eu queria sair dali o mais rápido possível. E depois de 1 minuto, mais ou menos, nos olhando, a coisa estranha disse com uma voz horrível, uma voz macabra mesmo, capaz de congelar a espinha de qualquer pessoa. Por que vocês estão mexendo com o meu cachorro? Nessa hora não ficamos ali nem mais um segundo para ver o que ia acontecer. Meu pai me pegou no colo e todos nós saímos correndo em direção ao final da rua, o mais rápido que conseguimos, sem nem olhar para trás. Naquela noite nenhum de nós dormiu direito. Eu não conseguia parar de pensar naquela criatura estranha que nós vimos. Nunca mais passamos naquela rua e eu não sei se essa casa ainda existe atualmente. Até hoje me pergunto o que teria sido aquilo que vimos naquela noite de verão. Seja lá o que for, coisa boa, com certeza não era. Gente, uma entidade morando ali numa casa abandonada seria um ser de 7 além, mas olhos vermelhos e brilhantes. Credo. Meu efeito Mandela em Paraty. Não sei se é moço ou moça, vamos ver. Em 1993, a minha família e eu fomos passar uns dias em Ubatuba com os meus tios. Num desses dias, fizemos uma viagem à cidade histórica de Paraty. Passamos o dia todo lá, andamos de barco, visitamos lojas, coisas de turista, né? Eu tinha 12 anos e lembro perfeitamente das ruas de pedra, do cheiro do mar, das lojinhas com peças feitas de conchas. Inclusive, eu insisti para que a minha mãe comprasse um pequeno porta-joias incrustado de pedrinhas que eu vi lá. Bom, deve ser uma moça. Quando me casei, encaixotei as coisas do meu quarto e achei o porta-joias. Falei com a minha mãe que tinha saudades da cidade de Paraty, que deveríamos voltar lá um dia. E ela me disse que nem ela e nem eu nunca estivemos em Paraty. Contei toda a história que relatei aqui, o passeio de barco, tudo. Ela disse que isso nunca aconteceu. O porta-joias foi um presente da minha avó que trouxe de outro lugar de Minas Gerais. Só que eu não me lembro de ter ganhado esse porta-joias de presente. Eu comprei esse objeto. Fui até lá, escolhi na prateleira onde havia vários do tipo. Olha, Ana, por anos eu achei que eu estava louca, pois eu me lembro do dia inteiro que passamos em Paraty. Mas ninguém, nem os meus tios, nem irmãos, nem primos, eles juram que isso nunca aconteceu. Cara, que efeito Mandela. Mas o que acontece na nossa cabeça? Ou na dimensão? Eu não sei, gente. Loucura, hein? Legal. O mistério da casa de praia. É uma moça que nos conta e ela é de Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo começou numa viagem para a praia. No caminho mesmo... tudo começou numa viagem para a praia, no caminho mesmo. Uma viagem que era para durar 9 horas e durou 12 horas. Pegamos um acidente na serra e o trânsito estava intenso. Nós estávamos em mais de 10 pessoas e os carros foram alternando o motorista para todos poderem descansar um pouco. No meio da viagem, todos trocaram de motorista, mas a minha mãe se manteve firme no volante e fez a viagem toda sozinha.
Quando chegamos, a minha mãe estava muito cansada. E como na época eu tinha uns 4 anos e a minha irmã 6 anos, a minha mãe pediu para que a minha tia-avó ficasse de olho em nós duas para ela dormir um pouco. Então ela dormiu 16 horas seguidas, coitada. Bom, sem acordar nenhuma vez, dormiu 16 horas seguidas. Todos ficaram até preocupados com ela, mas deixaram ela dormir. Os dias iam se passando e cada vez mais as coisas ficavam estranhas. A televisão da casa ligava sozinha, exatamente no horário que a falecida antiga dona assistia. Na janela da casa tinha uma rosa e essa rosa também só se abria nesse horário. As férias passaram e nós fomos embora. E é lógico que a casa virou história para contarmos para os amigos e família que não tinham ido. Pô, podia contar mais coisa que aconteceu lá, né? Deve ter acontecido mais coisa, enfim. Não era 11 horas, né? Aquela flor. Tem uma flor que ela abre só à noite mesmo. Mas não é uma rosa, né? Enfim. Risadas na praia, né? Férias a gente sempre vai para onde? Para a praia quando pode, né? Então, risadas na praia. É uma moça que nos conta e ela tem 17 anos e é de Recife. Bom, desde muito pequena ouço histórias de aparições e coisas do tipo que aconteceram com os meus familiares. Inclusive, a maioria das coisas aconteceram na casa em que moro hoje. Bom, graças a Deus nunca presenciei nenhuma aparição ou nada de anormal aqui, pois eu sou muito medrosa. Em minhas orações eu sempre peço para que Deus afaste de mim, afaste da minha casa qualquer alma mal intencionada, e até hoje tudo corre bem. Como supracitado, nunca presenciei nenhuma aparição. Porém, ano passado, na verdade em 2016, então não foi ano passado, bom, o relato não é de agora, né? Então ela já não tem mais 17 anos. Bom, porém, em 2016 passei por uma situação um tanto estranha durante as minhas férias escolares. Tudo certinho aqui, beleza. Era final de janeiro. Estava em casa quando recebi uma ligação da fulana, minha irmã mais nova, filha do meu pai com uma outra mulher, me convidando para viajar com ela e com a sua família. Eu fiquei animadíssima. Minhas férias estavam chegando ao fim e tudo estava um tédio e aquela viagem ia me fazer bem. Minha mãe logo autorizou e 2 dias depois estávamos viajando. Fui eu, a fulana, minha tia, mãe da fulana, meu tio, padrasto dela e os 2 filhos dele, o Ciclano e o Beltrano. Peraí, a fulana... Mas meu tio, padrasto dela... Mas então seu pai não tá com a mãe dela. Enfim, fiquei confusa. Enfim, foi a fulana, minha tia, mãe dela, o meu tio, padrasto dela e os 2 filhos dele, o Ciclano e o Beltrano, que tinham mais ou menos a nossa idade. Viajamos para o interior de Alagoas, onde sua família possui uma casa de veraneio. É um lugar bem calmo e na época que fomos, todas as casas da vizinhança estavam vazias. Estava tudo um deserto. No terreno da casa que ficamos, há outra casa. Essa possui a frente para a praia, bem pertinho do mar, mas ela estava trancada. Eu acho que tem outro dono, enfim, não sei ao certo. Tudo ocorreu bem nos primeiros dias da viagem e nós adquirimos o hábito de conversar em frente a outra casa todas as noites. O clima era agradável, o som das ondas, as folhas dos coqueiros balançando, o vento frio, a lua, enfim, só tinha um problema: a falta de iluminação. Toda a luz que tínhamos era de uma lâmpada fraquinha que ficava sobre nós. Certa noite, como de costume, sentamos para conversar embaixo dessa lâmpadazinha. Era por volta das 9 horas da noite e os adultos entraram para assistir uma novela que passava na época. E ficamos ali eu, a fulana e os garotos conversando.
Falávamos sobre qualquer coisa que viesse à cabeça. Em dado momento da conversa, alguém perguntou: o que faríamos se alguém ou algo aparecesse aqui? Essa pergunta automaticamente migrou para histórias mais assustadoras. E eu, já morrendo de medo daquilo tudo, pedi para trocarem de assunto e assim fizeram. Passaram-se alguns minutos e já estávamos rindo das histórias do mais velho quando do nada ouvi, vindo da escuridão, uma risada ao longe. Era uma risada estranha, de deboche. Gelei e meu instinto foi olhar para o lugar de onde o som da risada veio. Entretanto, não dava para ver nada. Respirei fundo e falei para mim mesma que era só a minha imaginação. Mas foi aí que a risada voltou mais alta e mais perto de nós. Quando criei coragem para perguntar se mais alguém estava ouvindo aquilo, me deparei com semblantes assustados e olhos arregalados. Todos estavam ouvindo a risada. Não foi preciso uma só palavra. Todos levantaram para correr dali. Mas eu não cheguei a dar um passo sequer. Minha irmã, que estava ao meu lado, travou e caiu bem em cima dos meus pés. Travou? Eu estava apavorado, os garotos já estavam bem longe dali e aquilo, seja lá o que fosse, se aproximava cada vez mais de nós pelo escuro. Eu levantei minha irmã de qualquer jeito, saí arrastando ela até a casa. Os meninos estavam lá, assustados, contando tudo para minha tia, que riu de nós. Ela disse que nós éramos uns medrosos e que ela ia lá fora nos mostrar que não era nada. Ela foi à frente com os meninos e eu fui atrás com a fulana, pronta para correr caso alguma coisa acontecesse. Chegando lá, não havia nada e ela voltou a dizer que éramos medrosos demais. Entretanto, algo estava diferente. Na areia molhada, próximo ao local onde estávamos sentados, estava uma espécie de desenho. Não era bem um desenho, mas sim riscos, um sobre o outro, feitos com força ali. Os riscos formavam algo que eu não sei descrever, mas não pareciam ter sido feitos aleatoriamente, não. Eu fiquei ainda mais assustada com aquilo e a minha tia, para amenizar, disse que eram apenas pessoas que estavam caminhando pela praia e fizeram aquilo ali para nos sacanear. Estava quase me convencendo dessa história quando observei algo. Não havia sequer uma marca de pegada próxima ao desenho. Como alguém pôde ter desenhado ali sem pisar no chão? Deveria ter marcas assim, em volta daquilo. Mas depois que eu falei isso, ninguém quis mais ficar ali. Entramos todos correndo e não fomos mais conversar de noite na praia. Oh, meu Deus, cachorrada latindo. Relembramos essa história sempre que podemos e nunca descobrimos o que era. Até pensei em tirar uma foto daquilo que estava desenhado no chão, mas eu não tive coragem de sair lá de novo. Não eram meus olhos. É uma moça que nos conta essa história, ela tem 19 anos e é de Belém, no Pará. Foi em janeiro, época de muita chuva, pelo menos aqui em Belém. E eu tinha acabado de entrar de férias quando a minha tia distante de Barcarena apareceu em casa e disse que queria que meu irmão ou eu acompanhasse ela, e a nossa outra tia no enterro de um amigo delas, que morava na mesma cidade que eu, porém eu não conhecia. Bom, saímos de casa à tarde, no dia seguinte, por volta das 4 da tarde. E confesso que mesmo não conhecendo o homem que faleceu, me emocionei muito com o velório, porque havia muitas pessoas ali que gostavam dele. Ele morreu num acidente de moto, sendo atropelado por um caminhão. Então o caixão se manteve fechado o tempo todo. E estávamos saindo do cemitério logo antes da família dele. Estava começando a chover de novo e tinha bastante lama. Quando umas crianças no portão, que estavam brincando ali, correndo e pulando, chutaram o que eu não fazia a mínima ideia do que era. E gotas de lama caíram no meu rosto. E eu fiquei com tanta raiva. Poxa, ali não é lugar para se fazer esse tipo de coisa, né?
Eu fiquei mais indignada com os pais, que nem perto estavam, né? Nem para chamar atenção, nada. Bom, eu consegui me limpar, mas na volta para casa, senti que ainda tinha areia no meu olho. E mesmo depois de lavados, meus olhos ficaram bem vermelhos. Eu acho que porque esfreguei muito a viagem toda. Em casa, o meu pai tem muita cisma com esse negócio de cemitério. Sempre disse pra gente nunca trazer nada de lá, não desrespeitar o túmulo de quem fosse, e até quando voltávamos para casa éramos obrigados a lavar os sapatos. Bom, eu fui para a cama, o episódio do acidente tinha até se apagado da minha mente. Eu só fiquei pensando muito sobre a morte e fiquei imaginando como seria se fosse comigo, né? Creio eu que muita gente já tenha passado por esse tipo de reflexão. Bom, quando eu ouvi alguém chamar do outro lado da porta do meu quarto, fulana, eu não me levantei, até porque pensei que eu tinha ouvido errado. E de qualquer maneira, se não fosse comigo, eu não tinha necessidade de me levantar para ir lá olhar. Meus olhos ainda coçavam e já passava das 11 horas da noite. Então fui trocar roupa por um pijama, né? Quando percebi que o meu pé estava estranho. Meu pé estava torto. E a partir do momento em que me assustei com aquilo, a minha perna começou a enrolar. Eu me joguei em cima da cama e comecei a gritar, segurando as minhas pernas. Eu não sei se a sensação da dor era psicológica, mas o meu pânico era de ver que a minha perna estava se contorcendo, mas como um parafuso. Meus pais invadiram o quarto e percebi que até meu irmão... Meus pais invadiram o quarto e percebi até meu irmão olhar para o banheiro para ver se não era alguém, né, que tinha entrado no quarto. E eu lembro que eu gritava muito para que eles me ajudassem e eu segurava as minhas pernas. Meus pais me tocavam desesperados. Àquela altura eu acho que ainda não entendendo, né, o que estava acontecendo. E então eu disse, a minha perna está enrolando. Só me caiu a ficha de que aquilo poderia não estar acontecendo quando os meus pais começaram a rezar no quarto. Mas eu ainda olhava desesperada para as minhas pernas e quando olhei para a parede do quarto, eu vi como se fossem pequenos corpos de pessoas se retorcendo na parede. Eu nunca havia passado por aquilo e meu coração batia tão forte que até pensei numa possível parada cardíaca. Eu fechei os olhos e comecei a rezar com eles, chorando muito. Eu chorava de desespero. Foi quando eu só me lembro de ter dado um pulo da cama. E dito, me leva para o hospital, que tem alguma coisa no meu olho. Meus pais até negaram no começo, mas quando viram que eu insistia muito, me levaram até uma técnica de enfermagem, que era a nossa vizinha. Ela limpou meus olhos com cotonete até por trás das pálpebras, eliminando todo o vestígio, qualquer resíduo, né? Até mesmo secreção amarelada que estava se formando no olho por conta da terra que pingou, né? Ela limpou com soro fisiológico e depois me passou um colírio. Eu não disse nada do que eu vi, apenas disse que os meus olhos coçavam e ardiam muito. Desde aí eu nunca mais passei por tal episódio. Pesquisei sobre isso, mas não achei nada associado. Bom, então, será que é porque foi terra de cemitério no olho essas coisas aconteceram? Credo! Gente, eu não limpo o pé, não faço nada com terra de cemitério, vem tudo para dentro de casa, né? Também não é assim aquela coisa que a gente está direto lá, mas nunca parei para pensar nisso, será que tem a ver? Último relato. Acampamento na fazenda. Vou morrer em janeiro. É uma moça que nos conta que tem 40 anos. No interior de São Paulo, temos uma fazenda onde levamos crianças e adolescentes em período de férias. Lá eles passam as noites em alojamentos e durante o dia fazemos várias brincadeiras. Claro que em algumas noites rolam histórias de terror e faço uma personagem chamada Elora, que confesso é bem assustadora.
Essa atividade acontece apenas para os adolescentes. Em janeiro de 2017, por volta das 2 da manhã, recebi uma mensagem do fulano, o monitor do quarto dos adolescentes, pedindo que eu fosse até lá como Elora. Então me arrumei, colocando um vestido preto e desfiando o cabelo, né? E parti para o tal quarto. Eram apenas meninos, com idade entre 15 e 17 anos. Entrei no quarto de supetão, como já havia combinado com o monitor, e comecei a falar com os adolescentes como se fosse uma louca. Quando cheguei próximo à cama de um garoto de 16 anos, era a primeira vez que ele ia nesse acampamento. Perguntei com a voz de louca como ele se chamava, e o seu rosto, até então muito bonito, se transformou em uma figura horrenda e demoníaca, e ele se levantou e jogou as mãos no meu pescoço, começando a me estrangular. Eu consegui me desvencilhar e andar de costas sem tirar os olhos do rapaz, e ele continuava indo em minha direção e agora ele falava alguma coisa em uma língua estranha com uma voz gutural e monstruosa. Seus olhos estavam saltados, negros e aparentavam muito ódio. Antes que ele chegasse perto novamente, o fulano o segurou e começou a orar, enquanto eu retirava os outros adolescentes do quarto. Esses me obedeceram de prontidão, pois estavam assustados e desesperados com o que presenciaram. Cerca de 1 hora depois, o fulano foi até a gente junto com o menino, que aparentava estar mais calmo. Seu rosto agora estava sereno e o garoto me pediu desculpas e disse que se assustou. Com isso, todos voltaram para o quarto e eu fui para o meu, onde dormia sozinha. Infelizmente, a história não termina assim. No dia seguinte, descobri por um amigo do menino que ele e a família participavam de rituais de magia negra e ele tem um demônio tatuado em sua perna. Passamos a semana sem maiores problemas e no último dia, enquanto nos despedíamos de todos, o garoto veio me abraçar e novamente me pediu desculpas. E ele tem mesmo um demônio tatuado em sua perna. Ah não, me perdi aqui. O garoto veio me abraçar e novamente me pediu desculpas e eu disse que estava tudo bem. Então ele me olhou e seu rosto novamente ficou horrível e ele disse com a voz que não era sua. Ele disse assim: esse é seu último acampamento. No próximo ano você morre e eu ganho. Você morre e eu ganho. Ai, eu saí assustada, comentei com o fulano e oramos juntos. Voltei para casa e continuei minha vida. Porém, nos últimos meses eu tenho visto vultos negros e crianças chorando em minha casa e acordo com arranhões pelo corpo. Como moro sozinha, não teria como ser outra pessoa. Eu tenho sentido uma tristeza muito grande sem nenhuma razão e confesso que em alguns momentos eu penso em dar fim à vida. Já fui convocada para a próxima temporada do acampamento, que será na última semana de janeiro. Espero poder contar-lhes como foi. Gente, essas férias... Bom... Mas por que ele veio e chegou e falou que tem a ver? Eu tô fazendo ali uma brincadeira, o demônio vai manifestando e catando assim, aleatoriamente. Coitada, por que não pegou o rapaz, o monitor, em algum momento, ou algum outro colega? Porque a hora que ela fez o... Será que talvez não fosse um demônio, mas um espírito ruim, obsessor que o acompanha? E no momento em que ela fez a louca, essa personagem, ele reconheceu nela talvez alguém de uma outra vida que ele não gostava, o fez lembrar disso e aí ele a atacou, como se ela fosse talvez alguma outra pessoa de uma outra época que talvez ele não tenha gostado. Não sei, né? Vai saber. Bom, pessoal, esses foram os relatos desta coletânea e eu fiz esta coletânea de férias agora porque é a época que a galera está entrando de férias, né? Espero que as férias sejam tranquilas, não tenham nenhum quiprocó como esses aqui.
Mas o especial de Natal vai ser no Natal, tá bom? A coletânea de Natal, não é um especial de Natal, mas uma coletânea com relatos relacionados ao Natal, vai ser na terça-feira, né? Véspera de Natal, ok? Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo relato. Tchau! Então, mas então você já sabe, membros do canal Assombrido. Deixa eu contar uma vez. Vai ter um vídeo abrindo isso daqui. Que o pacote retornou, gente. Teve uma vez que o pacote retornou e atrás, deixa eu ver, cadê aqui? Pegar um que tenha... Sabe o motivo da devolução? E aí tava lá, falecido, né? Vixe, é ruim ver isso, cara. Aqui é mais lixo, Credo. tá? Mais lixos. Essas caixas aqui eu vou decidir o que eu vou fazer com tudo isso daqui ainda, tá? Aqui são luminárias que eu fui achando perdidas lá, ó. Então eu tô botando tudo aqui. Trouxe a coisa da academia de volta. E olha como é que tá ficando. Ai, você lembra disso, amor? Nossa, nós temos uma janela, uma mesa aqui embaixo. Sabe aquele programa? I'm coming back to Massachusetts. Ó. Aquele programa Acumuladores? Os acumuladores, isso.